Meus amados, estamos aqui no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Este livro só tem 3 capítulos, portanto, já estamos quase que na metade dessa segunda epístola. Eu preciso começar a falar com os irmãos o que hoje nós falaremos, que é a continuação, capítulo 2, versículo 3 em diante, de 2 Tessalonicenses. Preciso primeiramente chamar a atenção dos irmãos para a necessidade que nós temos de, ao lermos textos como este, por exemplo, como este em que sentido? Textos proféticos, textos que de alguma maneira falam sobre os últimos dias, textos de natureza escatológica. Precisamos fazê-lo como quem procura também fazer a leitura dos tempos em que nós estamos vivendo. Ou seja, buscar compreender os textos proféticos, buscando na nossa própria experiência atual, na atual conjuntura, que vivemos alguns indícios de que essas coisas possam eventualmente estar acontecendo. Eu não tenho nenhuma dúvida de que nós estamos vivendo os dias finais da história humana. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. É lógico, quando eu digo isso, eu quero apenas dizer que nós estamos, talvez, aí entrando para uma etapa da história humana, uma etapa muito crítica, muito crítica. Ninguém pode efetivamente determinar os tempos, ou quando Jesus vai voltar, quando essa história acaba. Não é esse o nosso objetivo, criar nenhum tipo de alarde, não é isso, mas é advertir os irmãos e chamar a atenção para o fato de que os dias em que nós vivemos são dias proféticos. Se você reunir o mínimo de 4, 5 textos proféticos da Bíblia, pega alguns textos de Mateus, Mateus 24 ou Lucas 21, você pega este de 2 Tessalonicenses capítulo 2, você pega texto como 2 Timóteo capítulo 3, você pega Apocalipse capítulo 3 a partir do 14, são todos os textos proféticos que, lendo hoje esses textos, nós vemos como que um espelho, o reflexo da nossa realidade, como se o nosso tempo estivesse sendo espelhado, refletido nesses textos proféticos, porque são textos muito precisos. E o pior de tudo é que uma dessas profecias que anuncia esses tempos que estamos vivendo, que seria a profecia acerca da condição da igreja em Laodiceia, que é a igreja dos últimos dias, já nos adverte profeticamente que a condição da igreja é que a igreja desse período não teria condições nenhuma de discernir os próprios tempos. Olha que coisa interessante. Ou seja, temos um tanto de apontamentos de textos que apontam para o tempo do fim, que dão as características do tempo do fim, o que nos parece muito claro quando lemos a Escritura, mas os textos proféticos dizem que a igreja desse tempo, mesmo diante do tempo e diante das profecias, seria incapaz de discernir a brevidade do tempo, seria incapaz de perceber o espírito profético da sua época. E isso por uma razão simples, porque essa igreja do último tempo, e para mim essa é uma das profecias mais claras, porque não tem como você não identificar imediatamente o que o texto bíblico diz. Essa igreja é uma igreja morna. A primeira característica que nós podemos apontar é uma igreja morna. O que significa a mornidão? Alguns crentes, ao lerem o texto da igreja de Laodiceia, costumam dizer assim: olha, ser quente é ser crente bem fervoroso, canela de fogo, ora, vigília, jejua, essa turma aí. E ser frio é ser incrédulo, não ser nada, ser ateu, ser do mundo. E ser morno é ter um pouco de cada, um pé na igreja, outro no mundo. Mas essa é uma interpretação que não me parece viável pelo próprio texto bíblico, uma vez que Jesus fala
quisera, ele fala, eu quisera que vocês fossem quentes ou frios, mas porque vocês são mornos, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então Jesus não estaria desejando que a igreja fosse do mundo, não. Ele está dizendo que a temperatura, não é, da água que é morna, é uma temperatura que não é nem fria nem quente, está em intermediário. E se nós formos analisar a história da cidade de Laodiceia, porque a igreja de Laodiceia fica na cidade de Laodiceia. Então, historicamente, tem a ideia de que Laodiceia recebia umas águas que vinham de um dado lugar, passavam por uns dutos, essa água. Então ela saía fria lá da fonte, bem fria, mas quando passava pelos dutos e o calor, né, ela chegava morna na cidade. Então tem essa relação, mas essa relação é somente uma relação. O que de fato quer dizer é que, sendo os cristãos mornos, eles eram indiferentes. A mornidão implica indiferença. Então os cristãos do nosso tempo são super interessantes. Chega a ser até engraçado, porque eles se dizem cristãos, defendem dogmas, os mais diversos possíveis, mas falam dos últimos tempos, se preocupam com o anticristo, estudam, leem, querem saber sobre o anticristo, como é que funcionam essas coisas todas. Estamos aí na iminência de uma terceira guerra mundial, vocês estão sabendo, né? A qualquer momento pode eclodir uma terceira guerra mundial. E quando eu falar a qualquer momento, agora sim, a qualquer momento mesmo, pode ser hoje, pode ser amanhã, literalmente pode aí eclodir uma guerra aí, do Ocidente, né, com o pessoal lá do outro lado, da Rússia, eventualmente vão envolver outros países, daqui a pouco se generaliza e estaremos no meio aí de um grande vulcão de guerra, né? Mas diante de tudo isso, os cristãos estão exatamente como no tempo de Noé, comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, plantando, edificando. Não é que essas coisas não sejam lícitas, não. É que eles viviam como se o tempo deles fosse um tempo de normalidade. E o tempo de Noé, enquanto Noé construía a arca, não era tempo de normalidade. Era um tempo de um juízo iminente. Era um tempo crítico. Então, no mínimo, as pessoas deveriam se preocupar com a sua vida espiritual, mas não estavam preocupadas. Então, essa indiferença para com o tempo, para com as profecias, para consigo mesmo, para com o reino de Deus, é uma situação muito patente hoje em dia para nós. E não é como alguns que, ao interpretarem as profecias de Apocalipse, dizem que as igrejas todas são Laodiceia e a nossa igreja é Filadélfia. Não, nós não somos desses que falam assim. Não sei se vocês já viram, mas geralmente quem interpreta as profecias, as linhas teológicas das denominações, eles falam que todas as demais igrejas que não são a deles, a sua denominação, é Laodiceia. Aí a nossa, pastor, qual que é? A nossa é Filadélfia. Mas nós falamos exatamente o oposto. Não existe uma igreja, hoje, na atualidade, que seja Filadélfia. Não tem. O que tem em Filadélfia? Filadélfia é a igreja do amor fraternal, é a igreja que guarda a palavra, é a igreja a quem Cristo não faz nenhuma reprovação. Não é o nosso caso, e nem o caso de nenhuma outra igreja que se possa conhecer. A Laodiceia é uma condição generalizada. Historicamente falando, houve um período histórico de Filadélfia, na história, um período de reavivamento. Passou. Cabe a nós hoje, quanto a Filadélfia, a cada cristão individualmente, buscar o espírito de Filadélfia. Aí sim, ser um vencedor na época de Laodiceia é vencer os problemas de Laodiceia. Um deles é a indiferença, e cultivar as qualidades de Filadélfia na sua própria experiência individual. Mas não uma denominação, não caia nessa. Não caia nessa. A minha igreja é Filadélfia. Não, bobagem.
Esse é o primeiro sinal que vocês são Laodiceia, né? O fato é que, além da indiferença de Laodiceia, o modo de vencer essa indiferença, melhor dizendo, é ouvindo o apelo de Jesus Cristo. E é um apelo muito dramático, porque ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. É como ele dissesse: olha, ele está de fora dessa experiência de igreja, e ele está batendo a porta como quem pede acesso, como quem pede que você abra a porta do seu coração. E aí ele fala aquelas palavras tremendas, né? Se alguém ouvir a minha voz. Se alguém ouvir. Esse se alguém ouvir implica primeiramente que a surdez espiritual é uma marca desse tempo, porque ele coloca numa possibilidade, né? E por outro lado, significa que é possível que alguém o escute. Então, por um lado, esse se alguém ouvir denuncia uma condição, uma igreja que não somente é cega, mas que também é surda, porque não ouve o apelo de Jesus Cristo. Se alguém ouvir a minha voz. Então, o grande desafio desse tempo é: quem dará ouvidos, quem ouvirá a voz de Cristo e lhe responderá positivamente, abrindo a porta do seu coração? Essa é a grande questão. Por isso nós estamos constantemente aqui numa insistência. Os irmãos não têm ideia. E para que não fique com a impressão de que eu falo e vocês ouvem, tendo que responder positivamente, né? A minha esposa deve estar assistindo neste momento, ela é testemunha. Minhas filhas são testemunhas de que todas as quartas-feiras e todos os domingos, a primeira coisa que eu faço quando eu chego na minha casa após o culto é participar dessa reunião na condição de vocês, de ouvir. Então, ao chegar em casa hoje, então a primeira coisa que eu faço é ligar o computador, a mensagem de transmissão está lá, e aí eu começo do zero, ouvindo a palavra, não na condição de falar, na condição de ouvir. E no domingo, do mesmo modo. Não tem nenhuma quarta-feira e nenhum domingo que eu não faça isso. Exceto se porventura acontecer alguma coisa que fuja das minhas forças no momento, né, me impeça. Mas se isso acontecer, no dia seguinte você pode ter certeza que será a primeira coisa que eu farei. Então, assim, o grande desafio nosso é Deus está falando. Essa é a questão. Ele está falando, Ele está ensinando, Ele está apontando com muita clareza. E nós precisamos, portanto, ser desafiados a ouvir a voz do Senhor e a responder a sua voz positivamente. A única maneira, o remédio que o Senhor oferece lá em Laodiceia é que você ouça a sua voz e, ao ouvir, que você abra a porta do coração, diga: Senhor, pode entrar na minha casa. Mas não é no ambiente físico da sua casa, não. Porque os crentes também têm essa ideia, né? Que Jesus coloca uma plaquinha na porta da sala, né? Jesus habita esta casa, não sei o que dessa casa. Essa casa, a casa é aqui dentro, ó. Porque se Ele entrar aqui dentro de nós, não que Ele não esteja em nós, esse entrar é uma questão de relacionamento. É um habitar, como você diz: Senhor, eu quero me relacionar contigo, eu quero que o Senhor entre na sua casa, que sou eu, e que o Senhor não seja um conviva, não seja um mero convidado, mas que o Senhor seja o Senhor dessa casa. Se isso acontecer, queridos, e não depende dele, depende unicamente de nós, Ele vai colocar muita coisa em ordem. Muita coisa em ordem. Ele vai começar, ele vai fazer como a mulher lá da parábola da dracma perdida. A primeira coisa que ele faz é acender uma lanterna, uma lamparina. Entenda parabolicamente. A mulher que perdeu uma moeda, uma dracma, e ela então acendeu uma lamparina. Por quê? Porque há uma escuridão.
e aí ela começa a varrer aquela casa. Então quem já fez faxina em casa sabe que quando se faz faxina nós encontramos muitas coisas perdidas, né? Coisas que você nem lembrava mais, você acaba encontrando, porque você começa a vasculhar. Porque aquela limpeza diária, ela é muito por cima. Você passa o pano na mesa, no chão, lava o banheiro, limpa o fogão, passa um cheirinho, tá ótima a casa. Mas quando começa a varrer, tirar os móveis do lugar, tirar as coisas de dentro dos armários, aí você começa a ver que tinha muito entulho, muita coisa sem futuro sendo guardada, poderia ser jogado fora para abrir espaço para coisas úteis que estavam perdidas, você não encontrava. Então o Senhor começa a vasculhar essa casa para colocá-la em ordem. E eu não engano ninguém. Se isso aconteceu, quando isso acontece, a primeira impressão que você tem é um grande paradoxo, porque no primeiro momento você está se sentindo muito próximo de Deus, porque você está buscando a Deus, está ouvindo a voz de Deus, que dá um tom, levanta o camarada assim com uma sensação de espiritualidade. Mas logo ao acender a lâmpada e ao varrer, você vai se deparar com muitas fraquezas, porque a iluminação é exatamente para mostrar essas coisas, mas não é para que você caia e fique caído, é para que você veja o que você não via, que você reconheça o que você não podia reconhecer porque não conhecia, e uma vez vendo e reconhecendo, você agora, no poder do Espírito Santo, possa resolver essas questões. E aí Cristo é o poder de Deus em nós, que nos capacita a resolver essas questões dentro de nós. Há muitas questões dentro de nós a serem resolvidas, mas muitas. Me admira o fato de que nós cristãos, de um modo geral, estamos vivendo uma intensidade desse período político. Lógico, nós queremos o melhor para o nosso país, mas nós negligenciamos essa administração, esse governo dos céus aqui dentro, né? Então o desafio nosso é, ao ler a Escritura, você fazer uma relação do texto bíblico com a sua própria experiência, com os tempos em que nós estamos vivendo, ouvir a voz de Deus e orar, irmãos, orar. Não tem outro caminho, orar. Orar é a grande necessidade nossa, no sentido de tomar as palavras que temos recebido em oração diante de Deus, expondo as nossas dificuldades. Como diz João na sua primeira epístola, se confessardes os vossos pecados. O que significa isso? É você, diante de Deus, declarar aquilo que você negativamente, no sentido dos seus erros. É confessar, é não negar, é não esconder, é não empurrar para baixo do tapete, é não fingir que não está vendo nada, é não fingir que nada está acontecendo, é fingir que está tudo bem, cara de paisagem, né? Então o crente, ele tem uma vida, no sentido, em normalidade cristã, uma vida intensa de confronto, porque a nossa transformação não acontece sem o confronto. Ou seja, se a palavra chegar ao seu coração e você sair, que maravilha, tudo muito lindo, e você não consegue perceber que existe um contraste, então tem alguma coisa que não está certa. Eu me recordo em um dos sermões de Antônio Vieira, salvo engano, o sermão da quarta-feira de cinzas, ele diz logo no início do sermão que se ao acabar aquele sermão, as pessoas saíssem lá do salão, batendo as cabeças na parede, ele teria alcançado o objetivo do seu sermão, levar a pessoa ao desespero. Mas entenda isso positivamente, né? Ao desespero no sentido, quando a palavra confronta, você não pode simplesmente ignorar, né? Então o confronto, ele é muito positivo.
E o texto de hoje, 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do 3, vamos lendo aqui e vamos pontuando, ok? Paulo diz: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, nesse dia seria o dia da vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, conforme está no versículo 1. Antes daquele dia virá a apostasia. E então, consequentemente a apostasia, será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Queridos, nós temos alguns problemas aqui nesse texto que precisamos elucidar. Primeiro é o fato de que nós precisamos urgentemente vencer a ideia tradicional de que o anticristo será um homem a se manifestar na história e que esse homem, indivíduo que há de se manifestar, que tem essas características, não tem nada a ver conosco. Temos que superar isso. Para que esse texto possa fazer efeito em nós, nós precisamos de ter uma compreensão mais ampla do significado do anticristo. Falávamos na semana passada, assim como a Escritura define que o Cristo de Deus, na morte e na ressurreição, é um Cristo coletivo, assim devemos entender que o anticristo é um anticristo coletivo. Para os irmãos entenderem um pouco melhor isso, não desmarque aí o texto de Tessalonicenses, mas vamos comigo a 1 Coríntios capítulo 12, rapidamente. 12, veja o que diz. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Esse texto é um texto que precisa ser entendido. Paulo faz uma metáfora. Assim como o corpo. Que corpo? O corpo humano. É uma unidade. E esse corpo, sendo uma unidade, é formado de muitos membros. E os membros, sendo muitos, formam um só corpo. Então eu pergunto, como é o corpo? O corpo é um. É uma unidade. Aí eu continuo, mas como é também o corpo? Ora, o corpo é formado de muitos membros, que embora sejam muitos membros, eles juntos formam um só corpo. Então nós temos uma unidade, que é o corpo, mas temos uma diversidade, que são os membros, que não é outra coisa senão que reunidos formam um só corpo. Aí ele termina dizendo, assim também é com respeito a Cristo. Em outras palavras, aplique a Cristo o mesmo princípio. Como é Cristo? É uma unidade. Só que esse Cristo tem muitos membros. E os muitos membros, sendo muitos, embora muitos, formam um só Cristo. A tendência de quem lê esse texto é assim. Eles falam assim, ó. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e os muitos membros, sendo muitos, formam um só corpo. Até aqui ninguém tem nenhuma resistência, porque é normal. Assim também com respeito a Cristo. Aí pergunta, como é Cristo? Aí eles respondem, a tendência de falarem, Cristo é um só. E embora Cristo tenha muitos membros, os muitos membros, embora muitos, formam um só corpo. Aí ele sai daqui e volta para lá. Não, aqui é um só corpo com muitos membros, e os muitos membros formam um só corpo. Deste modo, nesse mesmo raciocínio, também é Cristo. Então, entenda do lado de cá e esquece lá. Somente aplica os princípios. Como é Cristo? É um só. E esse Cristo é formado de muitos membros. E os muitos membros, embora muitos, formam um só Cristo. Por isso que a Bíblia vai falar sobre o novo homem. E esse novo homem, você nunca vai ver na Bíblia
a expressão novos homens, no plural. Novos homens não há. Você pode encontrar novas criaturas, e nem é isso, né? Nova criatura. Mas tratando-se do novo homem, é sempre o novo homem. É um só, é unidade. Mas de repente você fala assim, ó, o fulano se converteu, Deus o transformou, ele agora é um novo homem. A gente fala assim, não é? É um novo homem, um novo homem. Então esses muitos transformados são agora os muitos membros deste novo homem. Por isso que também em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12 em diante, Paulo faz lá um comparativo e um paralelo entre Adão e Cristo. E no texto, a ideia que Paulo desenvolve é como que para Deus só houvesse dois homens sobre a terra. Só há Adão e Cristo, que é o primeiro homem, Adão, e o segundo homem, que é Cristo. Aí os demais homens, nós somos bilhões de seres humanos, ou somos Adão, membros deste velho homem caído, ou membros deste novo homem que é Cristo. Então a economia divina mostra que todos nós estamos sendo edificados, ou em Adão, ou em Cristo. Quando então Paulo aqui em Tessalonicenses, ele fala sobre o homem da iniquidade, né, o homem do pecado e o filho da perdição, precisamos nós entender que este homem do pecado, ainda, preste atenção nessa expressão, ainda que haja ou possa haver no futuro escatológico, um homem que possa compreender em si todas essas qualidades e características do homem da perdição, do homem do pecado, identificado com o anticristo, o fato é que todos os homens que não foram edificados em Cristo são necessariamente membros deste homem do pecado, que é um homem singular. Você fala que é o filho da perdição. Agora, como isso está acontecendo? Como isso pode acontecer? Essa ideia está exatamente lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 18, que é um texto muito pouco conhecido, ou melhor, muito pouco compreendido, embora muito conhecido, pouco compreendido. Quando então é revelado a João acerca deste homem do pecado, deste homem da perdição, e diz o seguinte, olha, ele diz, é fácil de você identificar a besta, é fácil de você identificar o anticristo. Nas palavras de Tessalonicenses, é fácil você identificar o homem do pecado, o homem da perdição. Aí ele diz, quem tem sabedoria, calcule, existe um número, e este número é 666, e o texto diz, e é o número de homem. Atenção que o texto não diz, é o número de um homem. O texto diz, é número de homem. Ou seja, não é um homem definido. É um homem genérico, porque inclui quantas consciências forem trabalhadas, forem formatadas com o espírito da besta, com o espírito do anticristo. Entendem vocês que o número 666 é o número que, primeiramente, você tem, o número prevalecente é o número 6, você tem o número 6, que é o número base da estrutura 666, ou 666, né? E esse número 6 na escritura, porque a Bíblia tem o modo de você ler os números da Bíblia, né? Por exemplo, o número 7 é o número da perfeição, o número 12 é o número da completude, o número 3 é o número de Deus, o número 1 é o número de Deus, o número 2 é o número de testemunho, o número 8 é o número da ressurreição, o número 5 é o número da responsabilidade. Ou seja, é uma variedade de números que tem na Bíblia um significado, que quando aplicado numa parábola, numa profecia, você tem que buscar o discernimento. O número 6 é o número do homem. O homem foi criado ao 6º dia.
É no sexto dia da criação que Deus cria o homem e, portanto, o número 6 passa a representar o homem. Vocês lembram lá no primeiro milagre de Jesus, que ele diz que havia 6 talhas de pedra e que o Senhor manda que enchesse aquelas talhas de água e ficam, portanto, 6 talhas cheias de água. Então aquele milagre de Jesus, eu não vou desenvolver agora, mas o fato é que o próprio João vai dizer que aquele milagre de Jesus de transformar água em vinho, este milagre, João diz, foi o primeiro sinal que Jesus realizou. Então João está dizendo, quando você ler o milagre da transformação da água em vinho, da água posta em 6 talhas, que se transformou em vinho, vocês devem ler não olhando os aspectos externos e literais da coisa. Porque a história é simples, tinha uma festa, acabou o vinho na festa, Jesus manda trazer 6 talhas, enche de água, transforma a água em vinho, o noivo manda chamar o mestre-sala, o responsável, né, pela festa, ele vai lá, prova o vinho e diz, olha, esse vinho é excelente. Pronto, acabou a história. Mas João diz, mas essa história, do modo como está aqui narrada, do modo como aconteceu, sob a providência divina, é um sinal. Ou seja, existem elementos a serem discernidos nessa história. Você tem que entender, primeiramente, é uma festa. Segundo, é uma festa de casamento, não é de aniversário, é de casamento. Você tem que entender que essa festa, o noivo tinha feito todos os preparativos, toda a provisão necessária para a festa. Essa festa tem um problema, no meio da festa o vinho acaba. E Jesus está lá para fazer o quê? A transformação. João está dizendo, leia esse texto e procure encontrar, segundo os ensinamentos de Jesus no Novo Testamento, qual é o significado da festa, do casamento, das 6 talhas, por que de pedra, por que água, por que vinho, por que melhor vinho, por que provisão, por que acabou. E aí, a partir de você entender que o milagre é um sinal, um dos significados é que aquelas 6 talhas representavam o próprio homem. Eu não tenho como... Se alguém tiver em casa o livro Odre Velho e Vinho Novo, neste livro nós desenvolvemos o significado dessa porção de João capítulo 2, tá bom? E se alguém em casa, porventura, está perguntando que livro é esse, onde eu posso adquirir esse livro? Então, Odre Velho e Vinho Novo é um livro bem antigo nosso, muito bom por sinal, que nós não temos mais ele para vender. Ele acabou, nós não fizemos uma outra edição, mas ele está disponível no nosso site gratuitamente, para você baixar no seu computador, no seu celular. Não entendi. E-book. E-book. Está lá, quem quiser, não tem ele físico, tem o e-book, né? E é gratuito, tá bom? É um livro que já está aí à vontade para quem quiser ler. É um livro que vale a pena ler, tá bom? Você entra lá de voltapalavra.com.br e vai na seção livros. Aí na seção livros você vai encontrar lá o Nascer da Mente, que está à venda, Dracma Perdida, que está à venda, Eleição, que está à venda. Aí o próximo é Dízimos e Ofertas, que está liberado para baixar gratuitamente. E Odre Velho e Vinho Novo liberado, quem quiser ler gratuitamente. Perfeito? Mas voltando então, o número 6 do número 666 é o número de homem. Aponta para o homem, para a humanidade. Agora, interessante que esse número 6, ele se repete 3 vezes. 6, 6 e 6. O que significa que se o número 6 é o número de homem, o que é o número 3? Porque nós temos o número 3 também nessa estrutura 666. Se o 6 está repetido 1, 2, 3 vezes, você tem implícito aqui o número 3. E o número 3, na numerologia bíblica, fala de Deus,
na sua obra, Deus na sua economia, que é o Deus trino. Não estamos aqui entrando nos méritos da doutrina da Trindade. Ninguém pode negar que Deus tem uma tripla ação. O Deus único, que é o Pai, o Deus único, que é o Filho, o Deus único, que é o Espírito Santo. Nós não falamos o Filho que é Deus, o Pai que é Deus, o Espírito Santo que é Deus. Não, é o Deus único que é o Pai, é o Deus único que é o Filho e é o Deus único que é o Espírito Santo. A ênfase está no Deus único, que para nós, não sei explicar por quais motivos mais profundos, mas em razão da obra que ele realiza, ele se atualiza, se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo, é o número 3. Então, o que seria o 666? É o homem, que agora se coloca como Deus. O homem, 3 vezes, é o homem que deseja ser igual a Deus. Irmãos, isso está tudo muito conectado. A Escritura, quando lida corretamente, você percebe que ela está toda conectada. Isso nos remete a Gênesis capítulo 3, quando ali a mulher conversava com a serpente. Lembra que é dito que a serpente disse à mulher que se ela comesse do fruto, ela não morreria? E ela diz: porque Deus sabe que no dia em que comeres do fruto, serás como Deus. Então o diabo, ele tenta a mulher lá no Éden, com a promessa de que ela será como Deus. Agora, a grande questão é como você entende essa expressão como Deus. Porque você pode entender de diversas maneiras. O diabo diz: serás como Deus. Tem um sentido. Por quê? Porque é tentação. Quando o diabo tenta alguém com uma verdade, ele está distorcendo o sentido daquela verdade. Ele não fala a verdade. Por exemplo, vocês vão entender, quando o diabo diz a Jesus: salta daqui abaixo porque está escrito, e aí ele cita o Salmo 91. Ele estava confessando o Salmo 91? O diabo estava dizendo que é a palavra de Deus? Não, ele estava distorcendo o sentido, tentando fazer Jesus tomar as palavras do Salmo 91 com o argumento de que ele pode agora pôr o Pai à prova. E por que o filho colocaria o Pai à prova? Simples. Só coloca à prova se porventura você desconfia. O diabo tentou semear dúvida e desconfiança no coração de Jesus em relação ao Pai. E se por um momento o filho tivesse qualquer desconfiança do Pai, o filho não poderia realizar a sua obra na base do amor e da obediência incondicionais. Então o diabo semeia dúvida. Quando o diabo disse para a mulher: serás como Deus, a frase dita foneticamente ou escrita graficamente, é uma verdade. Por que é uma verdade? Porque depois que a mulher e o homem comeram do fruto, está no capítulo 3, versículo 21 a 22, quando diz: e disse Deus, o homem se tornou como um de nós. Serás como Deus? Deus disse que o homem se tornou como um de nós. Então, não está errado. Mas qual foi o sentido que Satanás imprimiu na expressão serás como Deus? Não é o sentido de o homem ser identificado com Deus na sua natureza, que seria muito bom. Nós não estamos sendo conformados à imagem do Filho? O Filho não é Deus? Então, isso é positivo. Irmão, nós temos que ser como Deus. Olha que coisa bonita. Nós temos que ser conformados à imagem do Filho. A vida divina trabalhada em nós para que Deus se expresse. Esse é um significado de ser como Deus. Mas não é esse o significado, nem quando Deus disse que o homem se tornou, nem quando a serpente disse que a mulher se tornaria. Esse é outro sentido. O sentido da serpente seria o seguinte: olha, por que você precisa se subordinar como um servo a ele, se você pode ser como ele é? Ou seja, semeou no coração do homem, lá no Éden, o desejo de ser como Deus é,
em grandeza, em poder, em autonomia. Daí o resultado de que o modo como o homem assimilou essa ideia, e é aqui que nós construímos esse conceito, é que o homem se afasta de Deus, ele se torna independente de Deus. Aí Jesus fala acerca disso, em João capítulo 15, agora numa parábola ele diz: eu sou a videira, vós sois os ramos, sem mim nada podeis fazer. Só que o homem acredita que ele pode ser algo sem Deus. Por isso que em Romanos capítulo 1 está dito que os homens, eles negaram a verdade em nome da injustiça. E negar a verdade em nome da injustiça é, diante de Deus, diante de toda a revelação de Deus para o homem, ainda assim, o homem tendo o conhecimento de Deus, ele se nega a dar a glória devida a Deus, ele não lhe rende graças, antes ele se faz louco nos próprios pensamentos, e a si mesmo se faz Deus. Desde a queda do homem, Gênesis 3, que este homem, o número 6, se elevou à condição de Deus no seu pensamento, que é a mesma ideia de Lúcifer no processo de queda, quando está lá em Isaías capítulo 14, a partir do 12, dizendo: eu subirei acima das estrelas do céu, exaltarei o meu trono na extremidade norte e serei semelhante ao Altíssimo. Sabe que Lúcifer queria dizer que seria semelhante ao Altíssimo em amor, em graça, em bondade, em abnegação, em entrega? Não, ser semelhante é ser igual. É o que fez Nimrod. O texto lá de Gênesis capítulo 10, quando fala de Nimrod, quando o texto hebraico fala que ele, como valente caçador diante de Deus, poxa, valente é coisa boa, valente, caçador diante de Deus, pois está na presença de Deus ali, diante do Senhor, né? Lá a palavra hebraica diante significa aquele que levanta-se contra Deus, pondo-se nas pontas dos pés para encarar e olhar nos olhos de Deus e desafiá-lo. Essa é a ideia. Por quê? Porque Deus, para a sua criação inteligente, segundo a ideia do pecado, de Satanás, o ser como Deus, nesse sentido, é para o homem cair de uma grande ameaça. O homem não quer que Cristo reine no seu coração. Ele quer reinar. Ele quer ser o Senhor. Ele quer conduzir sua vida. Ele quer dirigir. Ele quer determinar. Ele quer alcançar a vida eterna. No caso de Nimrod, consumou na Torre de Babel, construir uma torre, cujo tope atingisse os céus. É o homem com as suas mãos querendo construir uma escada para a eternidade sem Deus. Então o 666 diz respeito exatamente a isso. É o homem, que é o número 6, que se declara no coração fazendo-se igual a Deus. Não é o que está aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2? Versículo 4: este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. E alguém pode não concordar com todos esses meus raciocínios, extraídos de vários lugares da Escritura, e alguém pode até questionar: como você chega a essa conclusão? Ou por que você chega a essa conclusão? Eu falo muito simples, porque esse texto de Tessalonicenses, quando fala que o homem da perdição, o homem da iniquidade, se assentará no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, como é que a teologia convencional entende? Vamos partir do entendimento tradicional, com o qual nós do DEVAP não concordamos. Como é que eles entendem? Como é que eles vão dar sentido a esse texto? Eles falam: ora, o santuário de Deus é o templo de Israel, lá de Salomão, lá de Jerusalém. Foi destruído a primeira vez por Nabucodonosor,
Aí foi reconstruído o segundo templo do tempo de Jesus. E aí ele foi destruído, esse segundo templo, lá no ano 70. E nunca mais se ergueu esse santuário. Depois do ano 70 para cá, não há mais templo. De modo, aí eles continuam, né? Quando a Bíblia se silencia, eles continuam falando. E esse é o grande problema. Se a Bíblia silencia, silencia também. Aí eles continuam. Mas nos últimos dias, o templo será reconstruído. Será o terceiro templo. Você colocar na internet, chegar em casa, no Google, o terceiro templo, vai ver assim de reportagens, de vídeos, falando do terceiro templo. Essa semana mesmo eu vi um vídeo dizendo que os judeus já estão construindo um trem, para levar as pessoas para lá. Ai, Jesus. Quem é que vai para Jerusalém de trem, meus irmãos? Como é que você vai de trem para Jerusalém, cara? Me fala, pelo amor de Deus. Aí eles pegam uma reportagem de um grande trem que está de fato sendo construído para qualquer fim. E aí eles ficam com a teoria da conspiração. Esse trem já é para conduzir as pessoas a Jerusalém para o templo que está sendo reconstruído. Mas onde diz na Bíblia desse trem ou do templo sendo reconstruído? A Bíblia não fala de reconstrução de templo em nenhum lugar. Não tem na Bíblia. Tem, porque é dito no Apocalipse, olha o raciocínio, que quando o anticristo se manifestar, portanto é futuro, durante o tempo da grande tribulação, portanto é futuro, disse que ele colocará a sua imagem dentro do santuário de Deus e vai profanar o santuário de Deus. Aí eles dizem, ora, para ele fazer isso, tem que reconstruir o templo. É óbvio que tem que reconstruir o templo. E esse é o problema do que eu estou denunciando aqui, desde no mínimo 2016. Já falava antes de 2016, mas eu coloco 2016 como sendo um marco, que foi o lançamento do livro da Dracma Perdida. Eu coloquei como marco histórico de transição do pensamento, mas antes já denunciava isso. A teologia, ela trabalha com coisas. É um templo que vão fazer lá, é um homem que vem de lá, é uma imagem que vão colocar aqui, é qualquer coisa que não seja eu, nem você, nem ninguém. Aí fica todo mundo lançando a culpa nesse templo, nessa pessoa, nesse ser, nessa estátua, e aí o bicho vai pegando e está todo mundo achando que está legal, e não. Mas então como é que vai colocar essa imagem do anticristo dentro do santuário de Deus lá em Apocalipse? E como é que Paulo diz que aqui o anticristo se assenta no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus? Não é a estátua dele que vai ser colocada lá? Eles dizem. Eu digo não, isso é invenção da sua cabeça. Eu tenho que entender o que está escrito a partir do que a própria escritura neotestamentária nos apresenta como sendo verossímil. A Bíblia diz, vós sois o santuário de Deus, que habita em vós. No Novo Testamento, vamos colocar mais propriamente da ressurreição de Jesus para frente, nada mais se fala no sentido profético do templo de Jerusalém como tendo algum valor. Você vai encontrar a menção nos Atos dos Apóstolos do templo, mas é a menção histórica. Os discípulos subiram ao templo, porque não tinha sido destruído ainda, é um lugar, eles vão lá. Mas no sentido do significado de que o templo, o santuário de Deus, é a habitação de Deus, não tem lugar nas páginas do Novo Testamento para que Deus habite em um santuário feito por mãos humanas. Não existe a ideia de que Deus habite um santuário físico feito por homens. Paulo denunciou isso em Atos 17. Estevão denunciou isso em Atos capítulo 7. Pedro ensinou essa verdade de que nós somos santuários na sua epístola. João ensinou no seu evangelho. Paulo ensinou nas suas epístolas. Ou seja, não há dúvida nenhuma de que só existe um santuário, habitação de Deus, após a ressurreição de Jesus. E eu vou mais longe, eu vou ser mais agressivo. Nem no Antigo Testamento havia templo ou habitação de Deus. Não, nunca houve. Como assim?
Aquele templo era dito e era tido por habitação de Deus enquanto figura. O próprio Salomão, quando construiu o templo e ofereceu o templo a Deus, ele próprio, ao abençoar e oferecer a Deus o templo, disse nas suas palavras: ó Senhor, que habita os céus, que enche os céus e os céus dos céus, e que nem os céus, nem os céus dos céus podem contê-lo, habitarias tu nessa casa? Não faz sentido. Salomão, no momento de lucidez, falou: gente, não tem nem lógica esse raciocínio de vocês. Mas foi Deus que disse para Moisés: e far-me-eis um santuário para que eu possa habitar. Sim, mas entenda que essa porção da Escritura, Antigo Testamento, são os rudimentos da verdade. É uma linguagem metafórica, é uma linguagem simbólica, é uma linguagem antropomórfica, ainda são os primeiros começos do entendimento da humanidade, em que tudo acerca de Deus, para ser minimamente compreendido, tinha que ser colocado diante do homem numa forma física, né? Num rito, num cabrito, numa vaca, numa água, num bolo, em qualquer coisa, mas ali apenas representava, não era em realidade. Então, nós admitimos que casa de Deus só no Antigo Testamento, enquanto templo físico feito por mãos de homens, e ainda assim, figuradamente, não em realidade. Se você ler Isaías 66, versículos de 1 a 3, está lá como que Deus falando pela boca do profeta Isaías. Deus dizendo: o céu é o meu trono. Isso é Antigo Testamento, entenda. O céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Você tem que construir a imagem, né? A figura. Se os céus são o trono onde ele se assenta, que tamanho é esse Deus? Pelo seu trono, pelo seu assento, eu tenho uma ideia mínima do seu tamanho. Estamos aqui falando uma linguagem humana. Isso aqui é a linguagem antropomórfica. É só para nós humanos entendermos a limitação. Se os céus, que para nós são infinitos, é o assento dele, então Deus é infinitíssimo. É só para você ter uma projeção. E se a terra onde nós habitamos é onde os pés dele estão colocados, é o tapete do pé dele, é o estrado onde os pés dele descansam, que também é esse Deus? Aí quando você fica espantado com esse tamanho de Deus, aí ele continua falando: que casa me edificareis vós? Ou que casa vocês vão edificar para mim? Se o homem construísse uma casa do tamanho da terra, não caberia nem os pés de Deus dentro dessa proposta, tá, irmão? Vão entendendo aí. Em outras palavras, esqueçam essa ideia de que o homem é capaz de construir uma casa para Deus. Isso ainda é Antigo Testamento. Então no Novo não tem lugar, sobretudo no Novo, né? Porque agora no Novo vivemos já, embora com muita linguagem antropomórfica, mas vivemos na era da realidade, em que Cristo já disse quem é o templo. Paulo já disse quem é o templo, Pedro já disse quem é o templo, Estevão já disse quem é o templo. O templo somos nós, casa viva. Pastor, mas o homem também é pequeno, estruturalmente falando. Também não caberia. Porque há uma dimensão dentro do homem chamada espírito humano. Essa dimensão transcende o seu próprio corpo. Porque as dimensões do espírito e as dimensões da eternidade não são dimensões físicas. Não são dimensões quantitativas, são dimensões qualitativas, da mesma natureza do eterno. Porque é o sopro dele que ele soprou para dentro de nós, que é o espírito humano. É como dizem em Eclesiastes, que Deus pôs
a eternidade no coração do homem. Tudo bem, talvez a compreensão do texto de Eclesiastes é que Deus colocou o desejo da eternidade. Ou seja, só o homem é que busca o ser eterno. Só ele pensa na possibilidade de existência pós-morte. É por a eternidade, é esse desejo de eternidade. Ora, mas esse próprio desejo de eternidade são reflexos de algo eterno que o homem possui. Porque o homem não pode almejar nada que ele não tenha, já a priori dentro de si. De forma, então, que o templo, o santuário de Deus é o homem. Agora, como entender que o homem da iniquidade se assenta no santuário de Deus? Em mim? Em você? Em nós? Ostentando-se como se fosse o próprio Deus. No nosso livro Nascidamente, que nós vamos estudá-lo, vamos desenvolver bem essas ideias que aqui estamos falando. Nós colocamos que o anticristo, que é esse espírito anti-Cristo, anti-Deus, contrário, ele se assenta no alto da sinagoga humana, da consciência humana. É porque é aqui que nós, na nossa consciência, é que nós definimos o que somos, ou vivemos como somos a partir da nossa própria consciência. Como é que nós vivemos? Como é que nós agimos? Como é que nós nos relacionamos? Como é que nós nos comunicamos? Como é que nós trabalhamos? Toda a nossa existência está pautada na nossa consciência. Por isso que Paulo vai dizer: não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, assim como Cristo está sendo formado em nós, gerado dentro de nós, é uma consciência crística, que é o mesmo que dizer que Deus está inscrevendo suas leis na nossa mente, no nosso coração. Quando fala, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança, etc e tal, nas suas mentes inscreverei as minhas leis. Esse inscrever as leis do Senhor é o mesmo que formar em nós uma consciência crística. Esse ambiente espiritual, essa dimensão espiritual formada dentro de nós, é o que a Bíblia chama de céus. Pai nosso que estais nos céus. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, onde? Nas regiões celestiais. O conflito acontece tudo aqui no nosso juízo, na nossa consciência. Não andeis no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. É aqui dentro que está acontecendo esse conflito. Então, o espírito do anticristo, e a palavra anticristo tem que ser tomada no seu sentido mais elementar possível, porque as palavras elas ganham alguns significados na medida em que elas vão perdendo o seu significado original. Aí você perde a imagem original e passa a perceber uma coisa, né, totalmente diferente. Então, anticristo, aí você pensa no homem que vai vir, Apocalipse 13, um tanto de coisas. Mas pega a palavra anticristo e pensa só na palavra, esquece a Bíblia, pega anticristo. Você tem Cristo. O que é Cristo? Cristo é o Cristo de Deus. Mas você traduz esse Cristo. Esse Cristo se traduz em o quê? Se Cristo de Deus é a manifestação, é a expressão exata do Pai, então esse Cristo é simbólico também. Ou você acha que a expressão exata do Pai é cabelos compridos, barbas e aquelas roupas que ele andava lá em Jerusalém? Quando diz que o Filho de Deus encarnado era a expressão exata, você pensa o quê? Nos cabelos? No formato do nariz? Até hoje tem pessoas tentando reproduzir o rosto de Jesus, querem saber como é que era o rosto dele, a partir do Santo Sudário. Fantástico, tempo atrás aí, mostrou como é que era o rosto de Jesus.
Todo mundo, o rosto de Jesus agora. E o pior, ficaram decepcionados. Não. Não consigo não. Pensar em Jesus com essa cara não dá não. Colocaram ele de cabelo curto. Enfim, fugiu, né? Mas não é por aí. Jesus é a expressão exata do Pai, no sentido simbólico da coisa. São os atributos que ele manifestava, como ele lidava com os homens a partir do seu coração, sua alma crística, amor, graça, bondade, misericórdia, perdão, verdade, justiça. Então você via Deus no viver, na manifestação desse Espírito crístico. Então, esse é o Cristo de Deus. O Cristo se traduz nas virtudes do Pai, na verdade que é o ser do Pai. Deus é amor. Ninguém duvida disso. Tem os que duvidam. Mas, que declaração. Deus é amor. Aí, anticristo, contrário, opositor, aquele ou aquilo que se opõe a Cristo. Então, o anticristo é o espírito que se opõe ao espírito de Cristo. Aí agora você se volta para dentro de si, rapidamente. Tudo que Cristo é, não é expressão do Pai? E dentro de nós não tem muito de ímpeto, de desejo, de pensamentos que são totalmente opostos ao Pai? Pastor, então eu estou com o anticristo em mim? Calma, não é bem assim. Isso aí é o pecado, é o espírito do anticristo, mas não é o selamento do anticristo. Ainda. Você vai entender. Nascidamente nós enfatizamos claramente que o selamento, que é o forjar dessa imagem do anticristo no santuário de Deus, ou o seu assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, se dá dentro de um processo de consciência e não de inconsciência. O que significa isso? Que a palavra vem e vai nos mostrando e vai nos iluminando, né? De modo então que nós vamos ganhando consciência da verdade, e a partir daí nós temos que tomar decisões. Nós vamos proceder como quem ama a verdade ou como quem rejeita a verdade. Se você rejeita a verdade, frontalmente a verdade, como é o caso de Nirode, nós colocamos claramente lá no Nasce da Mente. A gente coloca o pecado em Gênesis como sendo em desenvolvimento gradual, né? Adão, processo de ilusão; Caim, um processo já de consciência e de se afastar de Deus; Nirode, que é a consumação do pecado, que é o amadurecimento do pecado, que é a apostasia, que é o selar na fronte 666, é quando Nirode, em Adão iludido, em Caim que se afasta conscientemente, agora conscientemente ele afronta e nega, e agora ameaça o próprio Deus. É o estado pleno de rejeição, o pecado contra o Espírito Santo. Mas lembremos que isso é um processo, e portanto devemos tomar cuidado com o processo. É extraordinário quando você assiste um jogo de futebol. Eu tenho isso comigo, né? E aí tem lá um time que está precisando de ganhar com alguma vantagem, né? Por causa de um outro resultado. Ele tem que ganhar de 1-0, senão ele perde o título, ou perde a chance de disputar o título na final. Um exemplo. Aí o time fica numa leseira, primeiro tempo inteiro. Toca para cá, toca para lá, recua a bola. E eu, pelo amor de Deus, gente, vamos jogar, vamos reagir. Cadê o espírito de revolta?
Tem que se revoltar, poxa. Ou você colocar essa bola lá dentro, ou você não vai. E eles, numa lerdeza. São os crentes. Os crentes, tá nem aí. Irmãos, quando faltam 10 minutos para acabar o segundo tempo, aí eles querem reagir. Aí começa na correria. Vai. Eu falo, bando de idiota, não dá tempo mais. Façam isso antes, poxa, enquanto tem tempo hábil. A Silvia está lembrando, são as virgens loucas, as virgens imprudentes. Nós estamos aí, não, está tudo bem, estou tranquilo. O problema é que a gente sempre pensa que não vai acontecer com a gente, nem com o nosso país, nem com nossa igreja, nem com nada. Está tudo muito longe, foi lá na Nicarágua, foi lá não sei aonde, foi lá na China, foi na Coreia do Norte. Irmãos, meus irmãos, abram os olhos. Começamos esse estudo falando sobre os tempos. Olhe para os tempos. Eu falei semana passada, vou repetir hoje. Século 21, inaceitável, está acontecendo. Pessoas religiosas sendo expulsas do seu país, sendo mortas, sendo presas. Pelo quê? Por causa da fé. Só por causa da fé. Século 21. Porque quando a gente fala que nas cruzadas, né? Lá no século XVI, na Idade Média, acontecia isso, aquilo outro. A gente fica, puxa, que coisa extraordinária. Século 21. Pensemos nisso, queridos. O sistema financeiro, o seu sistema financeiro, pessoal, suas finanças, seu dinheiro, você paga seu aluguel, ou paga sua casa, ou paga seu carro, faz suas compras, viaja. Está tudo tão certinho, não está tudo seguro, fala a verdade. Está tudo aqui, olha, só chegar no dia, cai aqui, ó. Né? Irmãos, o seu dinheiro não existe. Entenda isso, não existe. Dinheiro não existe. Dinheiro é uma invenção, o homem inventou um papel, deu a ele um valor, que hoje vale um tanto, amanhã vale menos, pode valer mais. E que de um dia para a noite você pode acordar no dia seguinte e o sistema econômico mundial ter sido resetado. Pá, acabou. Acabou tudo. E aí agora, como é que eu vou comer? Como é que você vai comer? Vai estar preocupado com isso agora. Você tem que ter preocupado antes. Porque agora vai ser a hora de você buscar a Deus. Porque as coisas vão apertar. Está escrito. E eu acredito. 1 quilo de cevada. Mas como a gente não come cevada, né, vamos colocar 1 quilo de trigo. Farinha de trigo. Você fazer bolinho de chuva. Por 1 denário. Como a gente não sabe o que é denário, é por uma diária, né? Um dia de trabalho. Você vai trabalhar um dia, quanto é uma diária hoje? R$150. Tá bom? Tá muito alta? Não, uma diária. R$150 eu acho que é uma diária razoável, né? De um jardineiro, né? De um servente de obra, um pedreiro, enfim. Você trabalhar o dia inteiro, pegar 150 e comprar 1 quilo de farinha de trigo. Não dá para comprar nem os ovos, nem o óleo, nem a manteiga para fazer o bolo. É só 1 quilo mesmo. Ou seja, a fome, isso vai ser, a fome é um sinal, melhor, a fome será um elemento que terá lugar no mundo inteiro nos últimos dias. E o sistema em que nós vivemos é tão perverso e tão bem articulado que a fome não se dá por falta de alimento. É incrível, né? Tem alimento, mas para você adquiri-lo, você tem que ter a moeda. Se não tiver a moeda, tem o alimento e você não come. Muito bem articulado. Bem, então é isso aí. Tá bom?
o anticristo, o homem da iniquidade, o homem do pecado que se assenta no santuário de Deus e agora ostenta como se fosse o próprio Deus. Esse ego instaurado na consciência humana, esse Deus deste século, e eu tenho insistido sobre o Deus desse século, que todo mundo fala que é o diabo, sempre uma figura, e pode ser que tenha esse indivíduo, não sei, mas o fato é que o Deus desse século, pelo menos da minha própria experiência, vocês podem me desmentir se eu estiver errado, é o único no qual o homem pode adorar de fato e de verdade. Vocês já adoraram o Deus desse século? Se o Deus é desse século, ele é adorado e servido, sim ou não? Ei, se é Deus, não é adorado? Se é Deus, não é servido? Você já serviu Satanás? O capeta, o bicho ruim do garfo? Eu nunca o servi. Mas será que eu já servi alguma vez ao Deus deste século? Quem é ele? É o que cega o nosso entendimento? Então está acontecendo aqui, ó. É o ego que todos nós temos, que se faz como Deus, que está até hoje na procura de consumar em si a promessa da serpente: serás como Deus. É isso que se instaura dentro do homem. É isso que Paulo está dizendo, que se assenta no santuário de Deus, que é o homem, ostentando como se fosse o próprio Deus. Tá bom? Vamos continuar na semana que vem falando mais sobre esse assunto, dando continuidade aqui ao texto de Tessalonicenses. Tá bom, queridos?